A renda dos patrões das maiores empresas britânicas aumentou 2 vezes mais rápido do que a inflação neste ano. É o que aponta um estudo da consultoria PwC. Esta constatação alimenta críticas em meio à crise do custo de vida. Muitos defendem que, em um contexto de inflação de mais de 10% no Reino Unido, essas quantias poderiam ser distribuídas de forma mais igualitária. Andrew. Agora, Banca de Sapateiro. Olá, bom dia! Está iniciando mais um Banca de Sapateiro na TV e Rádio Jornal. Agora são 11 horas e 15 minutos e eu, Francis Teixeira, vou ficar com você até a 1 da tarde. Como eu disse ontem, o Ari está numa folga, uma folga rápida, mas segunda-feira ele está de volta. E na edição de hoje do Banca de Sapateiro tem muita informação, tem notícia sobre a lei que permite o agendamento no SUS, tem também a informação sobre o Comitê Emergencial de Enchentes, que já está sendo formado pela Sencasp, tem entrevista com o cientista político Josimar Silva, também que vai se falar sobre todo esse processo de transição e também essa escalada da radicalização política no país. E tem muito mais. O Banca de Sapateiro está iniciando e de já eu peço a sua participação através do 2107-3003. Mande sua mensagem, reclamação, opinião, desabafo. O Banca de Sapateiro é aberto para todo mundo. E a sua participação é essencial. Inclusive já tem aqui participação dos nossos ouvintes e telespectadores. Tem aqui um comentário, mas ele pede para não ser identificado. Deseja bom dia e gostaria que nós falássemos aqui no programa sobre o óculos que o Sistema Único de Saúde, o SUS, distribui. Ele cita que pediu esse óculos recentemente, pois tem essa necessidade e não tem condições de comprar, que estava agendado para pegar o óculos ontem, mas quando ligou hoje, um dos funcionários responsáveis pelo setor disse que a entrega estava suspensa por falta de repasse financeiro pela FMS. Então fica aqui o apelo desse ouvinte, telespectador do nosso programa que pediu para não ser identificado quanto à FMS e o repasse desses recursos para os óculos gratuitos que são disponibilizados pelo SUS. Eu vou levar aqui sua reclamação para a FMS para que as providências sejam tomadas, mas já agradeço a sua participação aqui no Banca de Sapateiro. Já eu coloco mais participação popular, continue mandando mensagem através do 2107-3003, mas logo no início do programa eu lembrei que a gente está se aproximando do período chuvoso, já há essa preocupação por conta das autoridades e a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, a Sencasp, ela foi uma das secretarias que participou na manhã de hoje, na sala de reunião da SAAD Norte para debater de já as ações relativas ao plano de inundação emergencial em Teresina. Você que é nosso ouvinte, telespectador aqui da capital, também de todo o Piauí, sabe a dificuldade que foi com as cheias, com as enxurradas, inundações neste ano de 2022, inclusive com mortes registradas aqui na capital piauiense. Então a Sencasp já está se preparando agora em novembro para esse plano emergencial. A reunião foi comandada pelo prefeito da capital, Dr. Pessoa, que determinou a reativação imediata do comitê emergencial do período chuvoso. E além disso, durante a reunião foram levantadas as principais necessidades para a atuação do atendimento às famílias em situação de risco. E o que são essas ações de atendimento?
É a disponibilidade de equipamentos de segurança, equipes 24 horas, alimentação, atendimentos de saúde e assistência social. De acordo com o prefeito Dr. Pessoa, a atuação será de forma preventiva, em especial com a construção de casas por meio da Sendu, que está em fase final de licitação. O Alan Cavalcante, que é o secretário da Sencasp, ele destaca que na reunião ficou decidido a reativação desse comitê de crise. Então aí uma notícia importante nesse momento em que as chuvas começam a ser registradas aqui no Piauí e que já há essa preocupação quanto às famílias que ficam desabrigadas ou estão em áreas de risco por conta das chuvas. E nós temos uma sonora com o secretário Alan Cavalcante sobre essa temática. Vamos escutar agora. Ficou decidido nessa reunião, junto com o prefeito e com demais assessores e secretários, que vai ser instituído novamente o comitê de crise, já trabalhando nessa questão de prevenção, para que a gente, a partir das fortes chuvas, não aconteça o que aconteceu em anos anteriores. A gente possa o máximo possível prevenir a questão do desabrigamento, das enchentes, protegendo assim as famílias do nosso município. Secretário, qual é o papel da Sencasp nesse momento, nessa ação? A Sencasp ela vai trabalhar de forma preventiva e também a partir de uma possível calamidade, a partir de uma possível enchente, a Sencasp trabalha no pós, com relação aos CIDs, com relação à cesta básica, com relação ao atendimento dessas famílias. Informação necessária e uma antecipação também importante por parte da prefeitura, porque não adianta, depois que a tragédia acontece, que o problema está na vista de todos os teresinenses, agir apenas naquele período. Isso tem que ser um planejamento já a médio e longo prazo. E, infelizmente, aqui em Teresina, a gente observa essa problemática envolvendo as enchentes, as enxurradas, os alagamentos já há muito tempo. Não é só dessa gestão, desde as gestões anteriores, as gestões tucanas, que esse problema é recorrente. E nós, obviamente, como imprensa, temos que alertar as autoridades para a necessidade desse plano emergencial ser planejado com antecedência, e é isso que vem acontecendo agora aqui em Teresina, com essa informação que nós acabamos de mostrar. O Wellington, ele também participa do Banca de Sapateiro e ele diz que no último dia 3 saiu o resultado da nova licitação dos tickets da PMT. Ele diz que a empresa já deve ter assinado o contrato pedindo para que nós perguntarmos aqui para a prefeitura em relação a esses tickets, se sai ainda esse mês ou se não sai, porque todos estão apreensivos na prefeitura em relação a esse ticket. É o Oliveira do Disseu. Oliveira, eu vou aqui questionar a prefeitura sobre os tickets. É uma demanda que a gente sempre recebe reclamações aqui no Banca de Sapateiro. E como esse processo de licitação já está bem adiantado, fica essa expectativa quanto ao pagamento desse ticket por parte da Prefeitura de Teresina. O Moreirão, que também é telespectador e ouvinte fiel aqui do Banca de Sapateiro, ele manda um áudio. Vamos escutar o que ele diz. Olá, meu amigo, bom dia, tudo bem? Eu quero aqui deixar aqui um desabafo com a Equatorial e peço que o senhor mande esse recado para ele. Eu sou presidente de uma comunidade rural aqui em Teresina e represento várias comunidades rurais. A Equatorial baixou uma portaria que agora, para solicitar um ponto de energia, precisa ter uma declaração de compra e venda daquele imóvel. Ou seja, as comunidades que têm a sua casa, que o cara mora muitos anos naquela comunidade, se nem a prefeitura está dando a declaração de título de posse ao povo, como é que esses moradores dos assentamentos vão ter? E estão barrando o povo de colocar a sua energia legal. Qual a minha orientação? É que ligue, pois a Equatorial não quer ligar a luz. Ou então...
Isso aí, o Moreirão, eu vou enviar aqui seu questionamento, Moreirão, à Equatorial. Inclusive, a Equatorial enviou uma nota a um questionamento que foi feito durante as edições do Banca de Sapateiro em dias anteriores. A nota de esclarecimento da Equatorial em relação à interrupção do fornecimento. A Equatorial Piauí comunica que é essencial o envio da conta-contrato, o antigo código único, por parte dos ouvintes em casos de interrupção no fornecimento de energia. A distribuidora esclarece que o código fica impresso no canto superior direito da fatura de energia na área laranja. Com ele é possível verificar as solicitações e ocorrências com mais detalhes e, consequentemente, um melhor retorno de informações para a emissora e sua audiência. A concessionária ainda relembra que é possível registrar as ocorrências por meio da central de atendimento no número 0800 086 0800 ou pela Clara, a assistente virtual, no WhatsApp com o número 8632288200 ou pelo site e aplicativo Equatorial Energia. Então fica aí o esclarecimento da Equatorial em relação à interrupção de energia que é apontada por ouvintes aqui no Banca de Sapateiro, mas é preciso indicar essa conta-contrato para que o serviço seja feito e também se identifique, né, qual é esse consumidor que está com o problema. O Erlon Guimarães, que é da CESAP, da Secretaria Estadual de Saúde, já está conosco e nós vamos falar com o Erlon Guimarães sobre essa escalada de casos de Covid-19 que já vem sendo observada em âmbito nacional e há, inclusive, uma preocupação também aqui no estado do Piauí. Eu já queria agradecer o Erlon, ele que é superintendente de atenção da CESAP, aqui do Piauí, Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia, Erlon, tudo bem com você? Bom dia, né? Bom dia a todos os nossos internautas, né, que estão nos assistindo e também quem está nos ouvindo somente, né? Na verdade, a Secretaria de Estado da Saúde, né, já observando isso não só no Brasil, mas em todo o mundo, nós começamos a assistir aí uma escalada, né, no número de casos. É importante a gente dizer que a população não tenha toda esta preocupação em relação a essa nova variante. Nós temos aí que chamar a atenção de uma população específica, né? E aí é onde eu entro, né, na questão de que são aquelas pessoas que por uma ideia, né, deturpada da vacinação, não tomaram sua vacina, e também aquelas pessoas que por algum motivo não conseguiram completar o seu esquema, tá? Então a gente pede que essas pessoas elas procurem as unidades de saúde. Nós estamos diante aí de uma variante, né, de uma variação, né, do vírus, em que ele consegue escapar das barreiras já colocadas até hoje, né? É um vírus que ele tem um escape vacinal, ele escapa das barreiras. E ele, por escapar das barreiras, naturalmente sabemos que é um vírus que está forte, né? Ele já não é mais aquele mesmo vírus que nós conhecemos lá do início da pandemia de Covid-19. Então, para as pessoas que não estão protegidas, né, esse é um vírus que pode ser muito letal. Ele pode realmente, né, trazer complicações para que a pessoa, né, uma vez infectada, onde pode ter a sua forma grave da doença evoluindo até a óbito. Mas os estudos também mostram para as pessoas que já estão com algum tipo de imunidade conseguida e que estão com a sua esquema completado, né, são pessoas que poderão ter, mas vamos dizer assim, numa porcentagem muito menor, mas que vão ter ela bem na forma leve, que muitas das vezes nem identifica que é a presença do Covid. Então, nós temos que ter essa consciência, né, de que nós temos que fazer a nossa parte, que mais uma vez, né, que a gente sempre nesse espaço, governo do Estado, a Secretaria de Estado da Saúde, ela agradece
não só os meios de comunicação por ter trabalhado ao longo desse tempo, informando a população, mas também agradece a todos os profissionais de saúde envolvidos e agradece principalmente a população que atendeu o nosso chamado. O estado do Piauí ele não está nas primeiras colocações da vacinação à toa, é exatamente porque a população foi responsável e trata esse assunto com toda a responsabilidade. Mas nós queremos que isso continue para que a gente possa afastar de vez, não só essa variante, né? A gente sabe que variantes elas vão acontecer, mas se nós fecharmos aí a barreira com a vacinação completa da nossa população, nós vamos estar evitando também que o vírus possa se transformar, possam criar novas variantes. Superintendente, mas é importante frisar também para a nossa audiência que não é só a vacina contra a Covid-19. Infelizmente, no nosso país, nos últimos anos, o Brasil, que sempre foi um exemplo mundial na vacinação, não tem conseguido atingir a meta da vacinação da polio, por exemplo, de outras doenças como o sarampo, o tétano, a coqueluche. Aqui no Piauí o cenário é um pouco melhor do que em âmbito nacional, mas é preciso também fazer esse alerta para a população que vacine-se e que leve também os seus filhos para se vacinarem contra outras doenças que seguem por aí circulando, não é isso? Excelente observação. O estado do Piauí, ele realmente está com a sua média de vacina para a poliomielite acima da média nacional, mas nós não chegamos ainda no que é esperado, que é 95%. Então, nós pedimos, né, aos pais, né, aos avós, aos responsáveis por nossas crianças, porque é uma vacina da faixa etária, né, enquanto criança, principalmente de 0 até os 5 anos de idade, né, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Então, estas crianças devem ser levadas aos postos de vacina para que eles possam completar o seu esquema vacinal contra a poliomielite. Poliomielite é uma doença, né, ocasionada lá na década já vem de muito antes, né, e nós tivemos aí muitos casos na década de 60, na década de 50, então, os pais de hoje, eles não conviveram com essa doença. Por quê? Porque nós, por termos um sistema público, né, um SUS forte, um Programa Nacional de Imunização excelente, tá, que né, conhecido mundialmente, que nós hoje, né, pelo SUS, são ofertadas várias vacinas contra várias doenças, nós temos que fazer nossa parte. Nós temos vários imunizantes que servem para a gente combater várias doenças que lá no passado nós sofremos bastante. Então, nós entendemos que os pais de hoje, por não terem contato com a doença, perderam lá, né, aquele conhecimento em relação à gravidade do que é uma população adoecida, não só por pólio, mas por sarampo, por tétano, coqueluche, meningite, hepatite, todas essas doenças. Nós temos vacina e elas estão todas disponíveis nas unidades básicas de saúde. Então, nós pedimos, né, a todos os pais, a todos os responsáveis por crianças, que procurem as unidades de saúde. Vamos lá, vamos bater essa meta, vamos fazer uma união. Se você está lá numa conversa na sua igreja, converse sobre o tema. Se você está no mercado, converse sobre o tema. Se você tem um vizinho, uma vizinha, converse sobre o tema. Vamos vacinar. Nós temos vacina nas unidades de saúde para as crianças, vacinas para o adulto jovem, o adolescente, vacina para o adulto, vacina para o idoso. Então, vamos vacinar, vamos procurar as nossas unidades de saúde, vamos colocar nosso esquema vacinal em dias. É importante demais. Nós temos que nos manter o tempo inteiro com uma meta vacinal acima de 95% da nossa população para que a gente possa, com isso, né, fechar todas as portas. A poliomielite, o vírus, ele existe. Alguns países sofrem, sim, com a presença do vírus, mas nós, enquanto Brasil, temos aí ele erradicado desde os anos 80. Nós temos um certificado de erradicação e nós queremos manter esse certificado de erradicação. O Brasil, por um exemplo ruim, perdeu o seu certificado de erradicação do sarampo, né? Uma doença em que nós mantivemos por longos períodos aí apenas 50%, 40% da população vacinada, e com isso o vírus, né, adentrou o nosso país e as pessoas começaram a adoecer. Por isso perdemos o certificado de erradicação. Estamos agora correndo atrás disso. Então vamos vacinar. A ordem é vacinar.
Temos vacinas para várias doenças. É só a gente procurar a nossa unidade básica de saúde, procurar nossos profissionais e, com isso, colocar todo o nosso esquema vacinal em dias. Tá ótimo, Erlon. Eu agradeço imensamente você ter aceito o convite aqui do nosso programa para falar sobre vacinação, sobre a Covid e também as outras vacinas disponíveis aqui no Piauí. E é sempre importante reforçar esse alerta à população, porque há muita informação falsa, há muita mentira, desinformação, e nós, como imprensa, temos que levar esse conhecimento e a informação verdadeira aos nossos ouvintes e telespectadores. Muito obrigado, Erlon. Nós agradecemos, enquanto Governo do Estado, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, nós vamos estar sempre à disposição para tornar, né, transparente esse tema e, claro, sempre levar a informação para toda a nossa população. Isso, nós conversamos com o Erlon Guimarães, ele que é superintendente da CESAP, mas agora a gente vai para uma pausa rápida e já eu estou de volta com mais Banca de Sapateiro, já tem participação aqui, já eu coloco as participações, então fica comigo que já eu estou de volta. Você está assistindo Banca de Sapateiro. Inovance apresenta. Quem você é? Essa é a primeira coisa que a gente tem que decidir. Quem que você é? Roberto Chiniachiki, autor de best-sellers, mais de 30 livros publicados, vendeu mais de 9 milhões de exemplares e impactou mais de 5 milhões de vidas em suas palestras e treinamentos. Quais são os seus superpoderes? São esses superpoderes que vão transformar o mundo e que se revelam. Dia 10 de novembro, no Teatro G3 Telecom, do Centro de Convenções de Teresina. Vendas nas lojas Calô Produções e site ou app Ingresse. Há 15 anos, a IP Telecom oferece ao mercado a melhor conexão para as empresas. Com parceiros internacionais, possibilita uma conexão mais segura, eficiente e a menor latência do Brasil até a Europa e Estados Unidos. A IP Telecom oferece soluções em link dedicado, telefonia VoIP, LAN to LAN, data center, SMS corporativo. IP Telecom, a internet da sua empresa em outro nível. Vários dias de bater perna e comprar presente, pra se divertir com coisas diferentes. Vários dias de comer e ficar contente, de pipoca no escurinho com a telona na frente. Vários dias de ser feliz, somente Cocai Shopping, seu lugar pra todos os dias. Cocai Shopping, seu lugar pra todos os dias. Vem com a gente! Os meus cuidados de beleza e estética são daqui do Espaço Revitar. Aqui tem tudo para você se sentir bem e ainda mais incrível. Dica boa é a dica do Jornal Meio Norte, porque nele você pode confiar e indicar. E nesse mês, fazendo a assinatura anual do Jornal Meio Norte, você ganha um voucher de R$250 para utilizar em serviços aqui no Espaço Revitar. Agora você se mantém informado e pode usufruir do melhor atendimento em estética e beleza. Cuidados com a pele, tudo para o seu cabelo brilhar e fortalecer. Massagens relaxantes e redutoras. O melhor spa para seus pés, podologia e manicure. Ligue 2107-3030 ou pelo WhatsApp 99482-5617. Jornal Meio Norte, cada vez mais necessário. Espaço Revitar, a sua beleza reflete o seu bem-estar.
Você está assistindo Banca de Sapateiro. Um relatório solicitado pela presidência da COP27, divulgado nesta terça-feira, afirma que os países em desenvolvimento e emergentes, com exceção da China, vão precisar de mais de 2 trilhões de dólares por ano para financiar o combate às mudanças climáticas. Quase metade do valor deve ser liberado por investidores externos. O relatório afirma que os investimentos nos mercados emergentes e em países emergentes devem servir para reduzir as emissões, reforçar a resiliência e restaurar a natureza. O valor total necessário para os objetivos deve chegar a 2 trilhões e 400 bilhões de dólares por ano até 2030, com aproximadamente 1 trilhão procedente de investidores internacionais, países desenvolvidos ou instituições multilaterais. O atual nível de investimento nesses países chega a 500 bilhões de dólares. O texto do relatório descreve uma série de medidas globais para tentar manter vivo o objetivo de aumento máximo da temperatura de 1,5 graus Celsius. Os países emergentes incluem aqueles em desenvolvimento que registraram grande crescimento nas últimas décadas, como Brasil, Índia, África do Sul, Indonésia ou Vietnã. A China, que é a segunda maior economia mundial e maior emissora de gases do efeito estufa, é um caso à parte. De volta com o Banca de Sapateiro na TV e Rádio Jornal. Agora são 11 horas e 41 minutos em Teresina, capital do Piauí. E você pode mandar sua mensagem através do 2107-3003. E agora uma informação de última hora, uma informação triste que está dominando o noticiário nacional nos últimos minutos, é a morte da cantora Gal Costa. Ela que faleceu aos 77 anos de idade em São Paulo. A assessoria da artista confirmou a morte e a causa ainda é desconhecida. A Gal Costa, que é um dos nomes célebres da música brasileira e que é uma das artistas mais notáveis do nosso país e foi uma das atrações do festival Primavera Sound que aconteceu no último final de semana em São Paulo. Na verdade, ela era uma das atrações, porque ela cancelou a sua participação. E segundo o comunicado, ela estava em recuperação após passar por um procedimento de retirada de nódulo na fossa nasal direita, realizado há 3 semanas. Os seus shows estavam suspensos até o final de novembro. A Gal Costa deixa o filho, Gabriel Costa Peno Burgos, de 17 anos, e ela atua na música brasileira há mais de 5 décadas. O seu primeiro álbum foi no ano de 1967. Então fica essa nota triste em relação à morte da Maria Bethânia aos 77 anos de idade. Inclusive um ouvinte aqui mandou uma mensagem, ele não se identificou. Ele disse que a Gal Costa morrer é como tirar uma parte dele, das melhores lembranças da sua juventude alegre, com suas músicas maravilhosas. Então fica aí essa nota triste no Banca de Sapateiro, a confirmação da morte da célebre artista, cantora e brasileira Gal Costa, aos 77 anos de idade. É isso, agora de volta aqui com o nosso Banca de Sapateiro. Nós estávamos falando sobre saúde anteriormente, inclusive conversamos com o superintendente da CESAP, o Erlon Guimarães, e o prefeito da capital, Dr. Pessoa, ele sancionou a lei que permite a confirmação ou agendamento de consultas e exames em clínicas credenciadas pelo Sistema Único de Saúde, SUS. A lei é de autoria da vereadora Eusuíla Calixto, que proporciona aos usuários com consultas devidamente autorizadas pelo sistema de regulação mais agilidade no atendimento. Caso optem por serem atendidos por telefone, o projeto de lei foi aprovado no mês de junho na Câmara Municipal de Teresina e aguardava apenas a sanção do prefeito da capital, Dr. Pessoa. E de acordo com a Eusuíla Calixto, o objetivo é agilizar
os atendimentos e levar mais conforto aos usuários. A vereadora também afirma que a proposta aponta para um suporte viável e prático, que visa trazer benefícios para o usuário e para o sistema de regulação, uma vez que os serviços ficam comprometidos quando o usuário que não conseguiu concluir a consulta ou exames por falta de condições de comparecer presencialmente para o agendamento buscará novamente a regulação, aumentando assim a fila de espera para atendimentos. Então, aí uma informação importante para os nossos ouvintes e telespectadores que dependem do Sistema Único de Saúde. Esse agendamento será facilitado. E agora o meu produtor Renan anunciou aqui que tem mais entrevista aqui no Diálogo, no Banca de Sapateiro. Eu já ia aqui cometendo um ato falho falando o Diálogo Franco, porque eu também participo do Diálogo Franco, mas o Banca de Sapateiro. E nós vamos agora adentrar na nossa pauta política. Eu vou conversar com ele, que é cientista político, também é graduado em Ciências Sociais, é doutor em Ciência Política pela UFMG, atualmente é professor no curso de Ciência Política aqui da Universidade Federal do Piauí e também atua como diretor de finanças da Abrapel, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Eleitorais. É o Josimar Silva, o Josimar, que inclusive é meu professor no curso de Ciência Política. Nós ainda não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente por conta da pandemia, mas logo logo esse encontro acontece. Enquanto não vem presencialmente, vem esse encontro virtual. Bom dia, Josimar, um prazer tê-lo aqui no Banca de Sapateiro. Bom dia, Franci, é um prazer estar aqui com vocês na TV Meio Norte, no Banca de Sapateiro. E vamos conversar um pouco aí sobre esse processo de transição do governo, então. Isso mesmo, Josimar. A gente tem observado o anúncio de nomes na equipe de transição para diversos eixos temáticos. Foi o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que anunciou essa equipe de transição. No entanto, é uma transição de um governo de direita, extrema-direita, para um governo de esquerda e de dois adversários políticos históricos em uma eleição marcada pela polarização, pelo extremismo. Então, como pesquisador, como você vê esse processo de transição? Acredita que ele vai ser um processo tranquilo ou vai ter ainda uma dificuldade para o presidente eleito em tomar posse desses dados, das informações necessárias para iniciar a gestão a partir do ano que vem? Esse processo de transição, ele não tem parecido tanto com uma transição de um governo de direita para um governo de esquerda, mas de um governo de extrema-direita para um governo aí muito mais de coalizão, né? O que a gente tem percebido nesse processo de transição, por exemplo, na área econômica, várias forças políticas, por exemplo, que pertenceram a quadros do PSDB, que foi oposição ao PT, portanto, aí de um grupo de centro-direita, que economistas do Plano Real, como André Lara Rezende, outros economistas, outros grupos, outras forças políticas participando desse processo de transição, compondo essa equipe de governo. E eu acho que a decisão do PT e do presidente eleito Lula de indicar o Geraldo Alckmin também foi no sentido de facilitar esse processo de transição, né? De estabelecer mais pontes de diálogo com representantes da base governista atual do presidente Jair Bolsonaro que queira dialogar, mas também para facilitar o diálogo aí, até mesmo com a Câmara dos Deputados e com o Senado, que tem uma composição que inicialmente, no período, a partir dos resultados do primeiro turno, era desfavorável, né, ao presidente eleito, ao Lula, e que nesse momento já começa um processo de negociação, já se estabelece um processo de negociação que pode fazer e compor aí uma maioria, ainda que uma maioria mínima, de apoio ao então presidente Lula. E nesse processo de transição, essas negociações, essas ocupações de cargo, elas são extremamente importantes, não só em termos do executivo, mas também para conseguir formar base no legislativo
e possivelmente aí conseguir estabelecer os projetos de governo, né? Nós tivemos aí a indicação de economistas que foram os pais do Plano Real nesse eixo da economia, na equipe de transição do Lula, também ali a Simone Tebet no eixo da assistência social, ela que foi candidata à presidência e que participou ativamente nesse segundo turno da campanha do Lula. O Lula, ele vem dando sinais que fará uma gestão similar à que ele fez em 2022, a partir de 2002, porque naquela época ele também fez uma gestão um pouco mais direcionada ao centro. E dessa vez também ele tem dado indicativos nesse sentido. Então, o senhor acredita que, por esses nomes que já foram anunciados, essa gestão do Lula de 2022 vai ser parecida com a gestão que ele fez em 2002, quando ele sucedeu o FHC na presidência? Certamente será um governo bem parecido com o de 2002, dada a ampla coalizão que foi necessária, talvez uma coalizão ainda maior, né? Especialmente com representantes aí que não estavam em 2022. Por exemplo, ontem foi anunciada uma novidade aí, o Ministério dos Povos Originários, ou seja, vai ter representação de grupos indígenas, ocupando uma pasta, ocupando uma posição ministerial, e também com uma posição muito parecida em termos econômicos com a de 2002, e a comparação com 2002 é bem interessante, exatamente porque antes das eleições de 2002, o Lula escreve a Carta ao Povo Brasileiro, né? Que é aquela carta dizendo o seguinte: olha, eu não sou esse radical de esquerda, não serei radical na economia e, portanto, manteremos o Plano Real, manteremos o modelo de política econômica durante esse mandato. E a Carta ao Povo Brasileiro das eleições de 2022 é exatamente a figura do Geraldo Alckmin, que é essa ponte com redes de interesse na área econômica, na área industrial, da área financeira e até mesmo com grandes meios, grandes veículos de comunicação. Ou seja, de certa forma, o Lula conseguiu estabelecer essa ponte entre Nordeste e Sudeste, essa aliança Nordeste-Sudeste na composição da chapa, e com um representante aí dessa visão econômica mais liberal. Dessa forma, esse processo de transição e esse governo Lula tende a ser um governo de ampla coalizão, né, com forças políticas importantes, inclusive agregando aí o MDB, como no caso da Simone Tebet, que pode ocupar a Secretaria de Agricultura ou que pode ir para uma outra secretaria, né, sendo cogitada aí para algumas secretarias. Também o retorno de algumas figuras importantes, como a ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente, agora deputada federal eleita Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, mantendo a coalizão do PT com o PCdoB, uma aliança ali com o PSOL, mas também com outros partidos de centro, como o PSDB, como o PMDB, e até com alguns partidos aí de centro-direita, como o PSD, ou outros partidos até de direita, como o PSL, que já se somaram a essa coalizão e já declararam que não farão oposição ao então presidente eleito Lula. O senhor citou uma série de partidos que historicamente sequer têm ligação com o Partido dos Trabalhadores, com o PT. Principalmente nesse segundo turno das eleições, após o resultado do primeiro turno, que sinalizou para um Congresso bem conservador de partidos ligados ao presidente da República, Jair Bolsonaro, ficava aquele temor: será que o presidente Lula ele vai conseguir garantir a governabilidade a partir do próximo ano? Mas nós já estamos observando alguns sinais, inclusive de partidos como o União Brasil. O PSD praticamente já garantiu que deve ficar na base do Lula no Congresso Nacional. Então, por sua experiência, o senhor acredita que esse início de gestão do Lula, no que tange à governabilidade, vai ser mais fácil do que se esperava durante o segundo turno das eleições? Sim, já há algumas sinalizações nesse sentido, além do apoio do União Brasil, que tem uma força política muito importante, um número de representantes muito alto, e que não foi necessariamente,
base de apoio do governo durante o mandato, mas não necessariamente dentro da disputa das eleições, preferiu candidatura própria, e isso é importante, né? Embora não tenha declarado um apoio no segundo turno aí, claramente, mas, de certa forma, esse apoio no Congresso é fundamental, especialmente para o governo PT conseguir compor essa coalizão. Também alguns outros indícios aí apontam que até mesmo partidos de direita, que foram fundamentais à eleição de Jair Bolsonaro, como é o caso dos republicanos, antigo PRB, vinculado aí à força política da Igreja Universal do Reino de Deus, já tem dado sinalizações de que pode apoiar o governo Lula. Um dos exemplos é a declaração aí do Edir Macedo, sinalizando essa aproximação, esse apoio aí ao resultado eleitoral. Então, nós temos que diversas forças políticas que foram importantes e fundamentais para o governo Bolsonaro podem compor coalizão com o governo Lula, e esse processo de transição, volto a repetir, é muito fundamental, exatamente porque esses grupos políticos certamente estarão em busca de algum espaço, de alguma pasta e de algum poder dentro desse novo governo. Só para concluir, professor, as eleições deste ano elas foram marcadas principalmente pelo extremismo, pela radicalização política. Nós tivemos casos de violência e até assassinatos por motivação política. Obviamente que há toda uma investigação em curso, mas temos o exemplo do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, que foi morto durante a sua festa de aniversário, e mesmo após o resultado das eleições, nós observamos que alguns grupos pequenos continuam incitando o ódio, incitando a violência política no nosso país. O senhor acredita que vai demorar muito ainda para o Brasil voltar a um cenário de normalidade institucional e também na relação do povo com a política? Porque o que se observa são as fake news, as mentiras, informações falsas entrando na mente de uma parcela do eleitorado, estabelecendo uma espécie de realidade paralela para essas pessoas. O senhor acredita que esse processo vai ser um processo demorado? Nós já vamos conseguir sentir uma melhora nesse clima de guerra no país já nessa gestão, ou ainda vai demorar bastante para essa normalidade voltar ao nosso país? Nesse momento, a gente ainda tem essa máquina de produção de desinformação operando, né? Mas não devemos esquecer que isso afetou várias pessoas durante um longo processo, né? Já são mais de 5 anos, além dos 4 anos de governo, pelo menos um ano de campanha aí, onde você tem essa produção de desinformação em massa afetando pessoas. E a gente sabe que isso alterou os ânimos, deixou pessoas muito mais agressivas, mas isso também conformou e consolidou aí, de alguma medida, uma ideologia. Então, certamente, nesse governo, nós teremos uma força política de oposição, principalmente essa força ideológica, né, que conseguiu também se estabelecer, principalmente no Senado, mas na Câmara dos Deputados, e também, principalmente, aí na população, né? Então, você tem grupos muito mobilizados que, possivelmente, essa máquina de produção de desinformação não deve continuar, né, após a saída do presidente Bolsonaro do governo, mas que vai deixar aí um conjunto de órfãos disso, né? Então, não sabemos exatamente qual será a reação, qual será os efeitos, né, dessa redução dessas mensagens desinformativas, e também como as pessoas, de certa forma, reagirão a isso. Mas a gente sabe que esses valores do bolsonarismo, eles, de certa forma, permanecem aí em pelo menos uma geração. Então, esse processo de pacificação do país será um processo bem longo, né? Não será um processo tão rápido nesse sentido, especialmente em estados onde esses valores, onde essas ideias são majoritárias, como estados onde
o Bolsonaro teve ampla vantagem no sentido eleitoral e também elegeu muitos representantes políticos que têm condições aí, o uso da máquina pública para a manutenção dessa máquina de desinformação. Eu gostaria de agradecer imensamente, professor Josimar, por sua participação aqui no Banca de Sapateiro. Josimar Silva, que é mestre e doutor em ciência política, é graduado também em ciências sociais, é diretor da Abrapel. Teria muito assunto para continuar o programa inteiro falando aqui com o professor Josimar, mas muito obrigado por sua participação e lhe espero aqui mais vezes no Banca de Sapateiro. Obrigado pelo convite, Franci. Um bom dia e obrigado aos à nossa audiência. Muito obrigado. Isso aí, esse tema relacionado à transição é sempre muito importante, porque sai um governo, entra um novo governo e a casa tem que estar arrumada, obviamente, além, claro, desse cenário de extremismo político que se vê em âmbito nacional aqui no nosso país. E vamos para a participação popular agora. Você pode continuar mandando sua mensagem através do 2107-3003. Queria mandar um abraço aqui para o Frank Lúcio, ele que é do bairro Alvorada, em Timões, sempre está na audiência aqui da TV Jornal, da Banca de Sapateiro. E até colocou aqui uma mensagem esportiva, dizendo que hoje tem jogo do Flamengo. Eu tô um pouco deslocado, Frank Lúcio, dessa questão esportiva, mas fica aí. Muito obrigado por sua audiência, um abraço e obrigado por participar sempre aqui do Banca de Sapateiro. Mas agora eu tenho um recado para você que nos acompanha e que pensa em ser dono da sua própria instituição financeira. Você já pensou nisso? É possível. No Sicoob você é dono, participa dos resultados financeiros e possui as melhores soluções para seus negócios, como cartão de crédito, investimentos, consórcios, empréstimos, seguros e muito mais. Faça parte da maior instituição financeira cooperativa do Brasil, com atendimento humanizado e personalizado. Ligue para 86-3223-4353. Vou repetir, 86-3223-4353. Se preferir, visite uma agência do Sicoob ou siga o nosso Instagram, @SicooBNordeste, com 2 Os, @SicooBNordeste, para mais informações. Sicoob, faça parte. Tá aí a dica do Sicoob. E agora a gente volta aqui para o Banca de Sapateiro e com a informação que muitos ouvintes, telespectadores ficam na expectativa pela questão do social, para promover a solidariedade, promover o bem para alguém que está em uma situação de vulnerabilidade social. É a campanha Papai Noel dos Correios, que começa hoje, nessa quarta-feira, em todo o Brasil. E até o dia 16 de dezembro, pessoas, empresas e órgãos públicos podem adotar as cartas disponíveis e deixar os presentes nas agências dos Correios participantes para serem entregues pela instituição. O envio e a adoção de cartas podem ser feitos em formato híbrido, tanto presencial nas agências participantes, e a campanha contempla cartas enviadas por crianças de até 10 anos e por pessoas com deficiência que, nesse caso, não têm limite de idade. Os Correios também fazem parcerias com escolas públicas por intermédio das secretarias estaduais ou municipais de educação. Portanto, as escolas participantes são selecionadas por essas secretarias para enviarem cartas de crianças que estão na educação infantil e no ensino fundamental até o 5º ano, independente da idade
e de crianças de creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Para envio das cartas pelo site, a pessoa deve fazer a cartinha de maneira manuscrita em uma folha de papel, contando sua história e fazendo o pedido. É preciso fotografar a carta e preencher o formulário disponível no site dos Correios. Então fica aí a dica para quem quer ajudar e também quem quer escrever aí sua cartinha para receber um presente nesse Natal. Eu ainda não sabia que ia iniciar hoje, vou pegar também minha cartinha para presentear alguma criança, porque eu também gosto sempre de participar dessa campanha do Papai Noel dos Correios. Vamos ouvir mais participação popular, que o Francisco do Mercadinho, ele envia um áudio, vamos escutar o que ele diz. Bom dia, França. Bom dia. Um abraço para você. Abraço. Meu nome é Francisco, moro aqui no Jacinto Andrade. Está ocorrendo aqui uns probleminhas aqui na creche Raquel de Queiroz, que próximo ao quartel. Desde o início do ano eu tento colocar o meu filho lá, mas no início do ano ele não tinha os 3 anos ainda. E depois que ele completou 3 anos agora em outubro, eu fui lá agora esse mês para tentar matriculá-lo na creche. Mas ao chegar lá eu me deparei com uma pessoa de lá, uma atendente lá, que me falou, que disse que eu não podia matriculá-lo porque ele não teria 4 anos, né? Mas a idade ideal para ir para a creche são 3 anos, não é 4. E eu estou sabendo, tem relatos de moradores aqui que tá conseguindo vaga na creche com crianças que nem 3 anos não tem ainda, tem, digamos, 2 anos e 8 meses, 2 anos e 6 meses, e conseguem estas vagas. Eu queria saber o porquê que esse pessoal estão sendo privilegiados, viu? E outros não. Isso é através de tem dedo de político no meio, o que está acontecendo, que eu sei que isso está errado. Será que a gente tem que pegar e acionar o Ministério Público por isso? Agradeço se você fizer alguma coisa, viu, por nós aqui, porque desse jeito aqui não dá. Obrigadão, bom dia, tudo de bom para você. Muito obrigado, Francisco. Está registrada aqui sua denúncia, nós vamos encaminhar aos órgãos competentes e pedir um esclarecimento sobre isso que você citou, porque realmente é uma situação grave. Deve-se garantir o acesso a essas vagas para todos aqueles que necessitam, sem distinção, sem apadrinhamento político ou nada do tipo. Mas agora eu tenho um recado para você, porque em Teresina, o Centro de Prevenção e Tratamento de Dores nas costas e hérnia de discos sem cirurgia. Teresina agora tem esse centro. É o Dr. Hérnia, que conta com técnicas manuais de osteopatia, massagem relaxante, pilates e uso de equipamento de última geração. O tratamento desenvolvido pela Dr. Hérnia é eficaz em mais de 90% dos casos de hérnia de discos e dores nas costas. Isso mesmo, em amplo espaço moderno, o tratamento usa vários tipos de protocolos e um deles pode lhe ajudar a viver sem dores nas costas. Olha que coisa boa! Agende já a sua avaliação. Dr. Hérnia, prevenção e tratamento de hérnia de discos sem cirurgia. Avenida Vilmari, 2881, São Cristóvão, Teresina. Telefone 86-3305-8706, WhatsApp 999-518177. Vou repetir, 999-518177, Clínica Dr. Hérnia. Coluna saudável faz toda a diferença. Pensando nisso, a Dr. Hérnia desenvolveu um exclusivo e eficiente tratamento da coluna vertebral. Atendimento personalizado com diagnóstico preciso, acompanhamento humano e assertivo, tornando-se referência em todo o Brasil. Isso é dica de saúde para quem sofre de dores nas costas, na coluna. Vou levar minha mãe lá no Dr. Hérnia, ela que tem esse problema com dores na coluna, e vou levar ela lá porque com certeza tem mais de 90% de efetividade. Mas agora, grande parte de casos de violência contra crianças e adolescentes
ocorrem, infelizmente, no ambiente familiar. Nós temos agora uma reportagem do Matheus Oliveira sobre essa temática, sobre a violência infantil, que infelizmente é muito recorrente aqui no nosso estado. Vamos acompanhar mais detalhes. O mesmo ambiente que proporciona afeto e aconchego também pode ser responsável pelo um som comum nas principais casas. É o som das discussões, que na maioria das vezes pode representar uma série de traumas, principalmente nas crianças e adolescentes. Nesse relato em que nossa produção teve acesso, podemos identificar outro problema que foi gerado pelos conflitos: é a alienação parental, algo que infelizmente é considerado comum entre os relacionamentos que chegam ao fim. Eu e o pai do meu filho estamos separados há 2 anos. Aos finais de semana ele sempre costuma ir visitar o pai, mas todas as vezes que ele retorna na casa do pai, ele volta totalmente diferente. Ele volta rebelde e muito resistente a voltar para casa. É como se eu e minha casa fosse algo ruim. Percebo que o pai, ele sempre tenta coagir, falando coisas para denegrir minha imagem para o meu próprio filho, ou até mesmo alegando que eu não sei cuidar bem dele. Além de sempre tentar tirar minha autoridade enquanto mãe. É uma situação bastante difícil e complicada. E o pior de tudo é saber que nosso filho está sendo criado em meio a um conflito que parece não ter fim. Para esse psicólogo, várias situações podem acontecer, principalmente no comportamento das crianças e adolescentes, devido à convivência no ambiente conturbado. Caio, em relação a esses conflitos que acontecem dentro do seio familiar, a que ponto pode prejudicar a vida dos filhos? A gente tem que observar que conflitos familiares acontecem diariamente em todas as famílias. Mas o ponto que pode prejudicar a vida de uma criança, de um adolescente que está inserido, é quando a gente começa a observar que isso vira uma constância. Então esse adolescente, essa criança, ela pode começar a ter alguns transtornos de conduta, algumas dificuldades de compreender dentro desse ambiente que ele está inserido, questões de valores, questões de normas, questões que devam ser dadas pelos pais. E com isso também podem se gerar outros transtornos psicológicos, como uma depressão, né? Essa criança pode ter uma ansiedade generalizada, ter uma dificuldade no processo de aprendizado que pode gerar um fracasso no processo escolar, um processo de automutilação, entre outros que podem sim precisar de uma intervenção maior. Outro agravante dentre essas discussões familiares é as agressões físicas, onde filhos estão sujeitos a serem vítimas. Nesse caso, o Conselho Tutelar pode ser acionado para que os direitos das crianças e adolescentes possam ser preservados. Segundo Ivan Cabral, qualquer pessoa pode denunciar esse tipo de violação. A Constituição, no artigo 207, ela diz que é dever da família e da sociedade zelar direito de criança e adolescente. A escola, ela consegue identificar e ela tem por obrigação de comunicar ao Conselho Tutelar os fatos de violação de direitos, seja por maus-trato psicológico ou seja por maus-trato de violência física, ela deve comunicar ao Conselho Tutelar. Ou seja, a sociedade em si, em geral, deve comunicar ao Conselho Tutelar. É isso aí, infelizmente é uma realidade que está em muitas famílias e há necessidade sempre de reforçar a importância da denúncia nesses casos. Mas agora eu já estou aqui com ela, que é repórter do jornal e portal Meio Norte, a Ananda Soares, que traz para a gente novidades, informações, notícias que estão em destaque agora no portal Meio Norte. Bom dia, Ananda, um prazer tê-la novamente aqui no Banca. Bom dia, Franci. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Jornal. E se você traz aqui o destaque que a ANS regulamentou a cobertura obrigatória de medicamentos para asma grave e câncer. Me explica melhor, Ananda.
Isso, Franci, uma notícia positiva para pessoas em tratamento contra asma e também contra câncer no Brasil. Os planos de saúde, eles terão de cobrir o custo de 4 tratamentos contra asma grave, câncer de ovário e rim. A partir de hoje, a obrigatoriedade da adição desses novos medicamentos no rol de procedimentos e eventos em saúde, sob responsabilidade da ANS, foi publicada hoje mesmo no Diário Oficial da União, na forma de uma resolução normativa. Esses medicamentos que terão de ser assegurados aos clientes das operadoras de saúde são o Dupilumab, que é para asma grave, o Niraparib para carcinoma de ovário, ou seja, câncer de ovário, o Axitinib em combinação com o Pembrolizumab para tratamento de carcinoma de células renais em metástase avançada, e também o Cabozantinib, que é uma combinação com Nivolumab para tratamento de primeira linha de pacientes adultos com carcinoma de células renais. No mercado privado, esses medicamentos que eu citei, eles custam entre 30 mil a 10 mil reais, a média de preços desses medicamentos, e fazem uma diferença muito grande desses pacientes que têm plano de saúde e realizam tratamento na rede privada de saúde. Informação importante, então, os pacientes que têm asma grave ou câncer têm agora essa cobertura de medicamentos, e medicamentos que a Ananda costumam ser muito caros. Então é uma informação que beneficia uma parcela da população que sofre para se manter viva, né? Porque tem que pagar esses medicamentos que muitas vezes são em preços assim absurdos. E você também traz mais uma informação sobre saúde, não é isso? Isso, Franci. A gente aborda o assunto relacionado à vacinação aqui em Teresina, que a Fundação Municipal de Saúde agora adotou uma nova estratégia para auxiliar no aumento da cobertura vacinal aqui na capital. A FMS lançou o projeto Monitora Saúde T, que tem como objetivo acompanhar as condições da vacinação da população por meio virtual, ou seja, através de um número de telefone que é o 86-994-36-4579. Como funciona esse projeto? Em primeiro momento, a FMS vai realizar um monitoramento da situação vacinal das crianças teresinenses menores de 1 ano de idade por meio do contato com os pais para verificação do cartão de vacina. A FMS vai ligar ou mandar uma mensagem através desse número para os pais e responsáveis para saber se de fato as crianças estão com o esquema vacinal atualizado. Inclusive, a Emanuele Dias, que é gerente de trabalho da FMS, informou pediu para que a população esteja atenta a esse número que eu citei, que é o 86-994-36-4579, caso elas recebam alguma ligação, para que a população atenda e informe os dados precisos que estão presentes na carteira de vacinação dessas crianças para auxiliar e aumentar a cobertura da vacinação aqui em Teresina, como, por exemplo, a polio, mesmo não atingindo a meta, o Piauí está entre os estados que mais vacinaram contra a polio, e essa é mais uma medida que pode beneficiar esse caso da vacina aqui no Brasil. Franci. É isso, Ananda, é muito importante essa temática, e nós temos inclusive uma sonora da Nádia Espíndola, ela que é diretora de atenção básica da FMS. Vamos escutar o que ela diz sobre essa temática. Com um contingente qualificado e que dê resposta. Está lançando o projeto Monitora Saúde T. Esse projeto ele tem o objetivo de realizar um monitoramento das condições de saúde do nosso município, através de uma ferramenta de comunicação virtual, onde a Fundação está disponibilizando para a população um contato telefônico via WhatsApp. Inicialmente, esse projeto está direcionado para o monitoramento da situação vacinal das nossas crianças menores de ano. É uma ferramenta que vai possibilitar para que os pais ou responsáveis pelas crianças possam ter contato e acesso direto, através de mensagem, com uma equipe de profissionais de saúde, onde estarão tirando dúvidas, analisando o cartão de vacina e direcionando aquelas crianças que necessitam atualizar o esquema vacinal para a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência. Além disso,
A ferramenta também vai possibilitar a busca ativa das crianças que estão com o esquema vacinal desatualizado. Essa é mais uma estratégia que a Fundação Municipal de Saúde está realizando para melhorarmos a cobertura vacinal do nosso município e assim estaremos protegendo as nossas crianças contra diversas doenças. Obrigado a Nádia por ter enviado aqui os esclarecimentos para o Banca de Sapateiro. E eu agradeço também a você, Ananda, por ter participado mais uma vez aqui do Banca e aguardo você aqui amanhã na quinta-feira. Combinado, Francis. Até logo. Boa tarde. Isso, nós conversamos com a Ananda Soares, que é a repórter do jornal e do portal Meio Norte, mas agora, já eu coloco mais participação popular, mas antes eu tenho um recadinho para você. É a Black Friday do consórcio G4R. Começou a Black Friday do consórcio G4R com condições incríveis nesse mês de novembro. Corre para garantir essas condições. Se você está procurando a hora certa para fazer seu consórcio, essa hora chegou. A Black Friday vai de consórcio com o G4R. O WhatsApp é 86-3218-8686, consórcio G4R. Black Friday vai de consórcio. Vai começar o Black Friday do consórcio G4R. São condições incríveis do dia 3 ao dia 8 de novembro. Se você estava aguardando a hora certa de fazer o consórcio, a hora certa chegou. Liga agora, 86-3218-8686. Consórcio G4R. Esse é bom de verdade. E como prometido, agora é hora de participação popular. Você pode mandar sua mensagem através do 2107-3003. E agora tem a participação do Washington Luiz, ele que é do bairro Por Enquanto, aqui de Teresina. Vamos escutar o que ele diz. Olá, Francis, bom dia. Você, a Oi, todos que assistem o Banca de Sapateiro e os ouvintes. Meu nome é Washington Luiz, eu sou do bairro Por Enquanto. Eu queria fazer aqui, pedir a vocês que fizessem uma reclamação perante a Câmara Municipal e os vereadores de Teresina com relação a um tema importante que está acontecendo em Teresina e poucas pessoas estão se dando conta, que é a questão dessas empresas que preparam jovens e adolescentes para o mercado de trabalho. Elas estão usando de má fé para conseguir contatos e mais contatos da agenda telefônica dessas famílias, dessas crianças, desses adolescentes que querem trabalhar, fazendo contato com eles, dizendo que tem convênio com o menor aprendiz, com o governo federal, e faz com que esses adolescentes, seus pais, suas famílias, se desloquem até o local dessas empresas. Chegando lá, esse convênio, essa parceria com o menor aprendiz não fica bem claro, bem explícito. O que, na verdade, eles querem é pegar essas pessoas para que elas façam um compromisso em cursos preparatórios, que são caros, não são baratos, e ainda tem mais um detalhe, ainda tem acesso à agenda desses adolescentes, pedindo contato de outros adolescentes, de cinco jovens das suas escolas, eles pedem num papel, entendeu? Então gostaria bastante que você fizesse esse apelo aqui para que os vereadores de Teresina pudessem estar investigando isso, já que isso é função deles. Muito obrigado, Washington, por sua participação. Realmente uma denúncia grave. E eu já tive também conhecimento de algumas pessoas que também disseram isso mesmo que você falou, que são atraídas por uma promessa de emprego, colocam num curso preparatório e depois não tem nada disso. Então é bom mesmo investigar esse caso e fica aqui o recado e o alerta para que os vereadores de Teresina apurem essa informação. E tem também a participação do Gustavo Henrique, ele que manda um áudio também para o Banca de Sapateiro. Ele que foi candidato ao governo do estado nas últimas eleições e fala sobre as eleições municipais do Dr. Pessoa. Vamos escutar o que ele diz. Muito boa tarde, França. Boa tarde, Gustavo. Do programa, né? Banca de Sapateiro, você aí substituindo aí
nada mais nada menos do que o Grande Ari, né? E a você, rádio ouvinte telespectador, eu sou Gustavo Henrique. Falar um pouquinho, já que se começou hoje o dia, inclusive com você no programa anterior, no Diálogo Franco, falando a respeito de um eventual apoio aí do partido do governador eleito Rafael Fonteles ao atual domiciliado do Palácio da Cidade, né, que é o Palácio Administrativo, né, da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Teresina. Não é o fato dele ter declarado apoio, e aqui na minha opinião foi um apoio meio que artificializado, né, ao ex-presidente Lula, que automaticamente ele terá o apoio, né, do partido ou de um grupo ligado ao governador eleito. E aqui eu não posso falar, inclusive, nem por eles, mas é uma opinião minha, pessoal. Eu não tenho esse autorizo, mas eu cravo pela questão sentimental de momento, né? Porque o atual domiciliado do Palácio da Cidade, ele é uma pessoa desleal, embora ele se ache uma pessoa ungida, né? Uma pessoa ingrata. E é só olhar aí o rol de promessas feitas e não cumpridas, não só com os cidadãos teresinenses, né, com as pessoas de Teresina, né, em relação à sua gestão, que já está concluindo a metade desse ciclo, e tomara que passe rapidamente o restante, que ele vai ter esse apoio, né? E aqui eu vou cravar aqui um eventual, digamos assim, resultado. Ele, se optar pela reeleição, ficará em terceiro ou em último lugar. Isso pode ter certeza que é um sentimento que nós estamos a perceber nas ruas e nos bairros da nossa capital, Teresina. Um grande abraço, Francis. Um abraço a todos. Sou Gustavo Henrique. Um abraço, Gustavo. Obrigado por sua participação. Gustavo falando aí sobre essa questão da possibilidade de um apoio do PT à reeleição do prefeito da capital, Dr. Pessoa. O José Carlos ele também participa e ontem ele havia sinalizado que é morador da comunidade Morro do Papagaio, na zona rural leste de Teresina, e diz que estão há 15 dias sem água por conta de um problema numa bomba na associação, e essa bomba foi enviada para a prefeitura fazer o reparo. Mas esse reparo, segundo ele, ainda não teria sido feita porque a bomba ainda não foi devolvida e os moradores dessa comunidade continuam sem água. Ele diz, inclusive, que está difícil, pois eles estão bebendo água da chuva, as roupas estão sujas, há 2 semanas o banho é de caneca. Então ele pede a ajuda novamente com o setor responsável da prefeitura para a resolução desse problema, pois, segundo ele, ainda não foi resolvido, a população continua sem respostas e eles querem a volta desse serviço, pois, segundo ele, tem muitas crianças e adolescentes, idosos e a população adulta em geral também que está sofrendo por conta desse problema. Então fica aqui o nosso apelo. Vou também aqui encaminhar a sua mensagem, José Carlos, para a prefeitura, para que as providências possam ser tomadas em relação a esse problema que a gente espera, obviamente, que se resolva o quanto antes. Já já eu coloco mais participação popular, mas agora atenção. Muita atenção, esse recado é para você que é dono de empresa, gerente ou consultor de TI e provedores de internet. O grupo IP Telecom, grande referência em conectividade para empresas e provedores, lança com exclusividade as soluções IP 1G+, e IP 10G+. É isso mesmo que você ouviu. 10G+, enquanto as outras estão no 4G, 5G, a IP Telecom antecipa o futuro e chega com tudo com o seu IP 10G+. São 10 GB para deixar da sua internet, da sua empresa ou do seu provedor em
outro nível. Temos outras soluções como Elan, Data Center, transporte e o melhor e mais rápido link dedicado do Brasil. Entre em contato e solicite a visita de um dos nossos consultores que chegamos rapidinho. IP Telecom 8633015300, Grupo IP Telecom. Acesse o nosso site www.grupoip.net.br. Grupo IP Telecom. Há 15 anos, a IP Telecom oferece ao mercado a melhor conexão para as empresas. Com parceiros internacionais, possibilita uma conexão mais segura, eficiente e a menor latência do Brasil até a Europa e Estados Unidos. A IP Telecom oferece soluções em link dedicado, telefonia VoIP, LAN to LAN, Data Center, SMS corporativo. IP Telecom, a internet da sua empresa em outro nível. E depois desse recado, a gente vai para mais uma pausa, um intervalo. Continue mandando sua mensagem, já tem mais participação popular. Tem mais notícia, tem muita notícia ainda no Banca de Sapateiro. Eu volto já em alguns minutinhos. Você está assistindo Banca de Sapateiro. Seja bem-vindo à Ativa Energia Solar. No nosso escritório localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, você encontra uma equipe qualificada para lhe atender e proporcionar as melhores soluções. Somos uma empresa genuinamente piauiense, realizamos sistemas para residências, comércios e condomínios nos estados do Piauí, Maranhão e Ceará. Acesse o nosso site www.ativeenergiasolar.com.br. Venha fazer parte dessa experiência incrível e ative-se. E o plenário aprovou à unanimidade a criação do Diário Oficial das Prefeituras Piauienses. Aqui, meu voto vai ser no sentido de liberar, ou seja, pelo deferimento da habilitação dessa empresa, que já o tribunal já fez isso com relação a outra empresa dos mesmos moldes dessa aqui, então o tribunal não pode fazer essa seletividade, deferir para um e não deferir para outro. Abre a possibilidade da concorrência, certo? Muitos municípios reclamavam de valores. E é exatamente a concorrência que vai nos dar a base de valor, porque quando tem apenas um prestando serviço, a gente não tem avaliação de valor. A missão do Diário Oficial das Prefeituras é justamente contribuir para que os gestores municipais tenham mais uma opção de publicação no seu município. O Diário atende ao previsto na Instrução Normativa 03/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, que traz requisitos de segurança, autenticidade, controle externo e de validação. Há 15 anos, a IP Telecom oferece ao mercado a melhor conexão para as empresas. Com parceiros internacionais, possibilita uma conexão mais segura, eficiente e a menor latência do Brasil até a Europa e Estados Unidos. A IP Telecom oferece soluções em link dedicado, telefonia VoIP, LAN to LAN, Data Center, SMS corporativo. IP Telecom, a internet da sua empresa em outro nível. Esportes da Sorte apresenta: a maior torcida do Brasil chegou! A Super Blitz da Meio Norte vai parar a cidade nos dias de jogos da Copa do Mundo. Acompanhe o circuito com flashes ao vivo com o nosso time pelos bairros, bares e restaurantes da cidade. A expectativa da torcida de um jeito bem Meio Norte de ser. Cobertura completa pela TV e redes sociais. É o Meio Norte no meio da torcida. Patrocínio: Carvalho Super, Detroit Car, Silvia's Hair, Ativa Energia Solar, Senhor Smart Fátima, Indústria Discovery, Saúde Popular, Chocolate Lugano, Editônio Picanharia. É o Meio Norte no meio da torcida.
Você está assistindo Banca de Sapateiro. De volta com o Banca de Sapateiro na TV e Rádio Jornal. O tempo passa muito rápido, já são 12 horas e 34 minutos. Temos só mais 20 minutinhos aqui juntos no Banca de Sapateiro. E eu vou colocar mais participação popular, porque a gente tem muita aqui no programa. Já já eu vou com mais notícia. Eu vou colocar só mais uma, que é aqui a da Ângela Lima, do Parque Piauí. E aí depois eu faço outra rodada. Ela deseja bom dia. Bom dia, Ângela. Quero lamentar profundamente a morte da cantora Gal Costa. Que Deus acolha seu espírito e conforte sua família. Muito obrigado, Ângela. Realmente é uma perda assim irreparável no cenário nacional, principalmente na MPB. A notícia dessa manhã é a morte da cantora Gal Costa aos 77 anos de idade. A causa ainda é desconhecida, mas o portal UOL já está indicando que teria sido por conta de um infarto. A aguardar e como vai se desenvolver as informações em relação a esse falecimento da cantora Gal Costa. E ontem, na terça-feira, mais uma nota triste. Faleceu o atual vice-prefeito do município de Campo Grande e ex-prefeito de Jaicós, o médico Elias Ramos. Ele faleceu na noite de ontem aqui em Teresina. O Dr. Elias ele enfrentava problemas de saúde e na tarde de segunda-feira ele foi internado em uma clínica no município de Picos, que fica ali mais próximo da região onde ele é vice-prefeito. E com o quadro de saúde agravado, o Dr. Elias ele foi transferido para uma UTI no Hospital Justino Luz, em Picos, e depois foi transferido para o Hospital São Marcos, aqui na capital. Porém, infelizmente, ele não resistiu e veio a óbito. Ele tinha uma carreira de sucesso, era um nome muito renomado. O Dr. Elias, ele trabalhou em diversos municípios da região de Picos e atualmente atuava na estratégia da saúde da família no município de Belém do Piauí. Ou seja, tinha um trabalho também extenso na área médica e não somente na política. Então fica aqui os nossos sentimentos aos familiares, aos amigos e a toda a população de Campo Grande do Piauí. A gente sabe que os municípios que têm ali uma população menor, toda a perda é sentida por todos os munícipes e fica aqui os nossos sentimentos pela morte, pelo falecimento do Dr. Elias, vice-prefeito do município de Campo Grande, aqui no Piauí. Agora vamos escutar aqui o Adriel Nepomuceno, ele que também é ouvinte, telespectador fiel aqui do Banca de Sapateiro. Bom dia, França. Bom dia, França, Adriel. Eu que rodo Teresina toda. Eu rodo, eu não fico no sofá não, olhando televisão. Eu rodo Teresina toda. A maior empregadora que tem aqui em Teresina é essa empresa de lixo. Toda a cidade tem um monte de lixo que passa 3, 4 meses para pegar o lixo. Eles chegam, varrem. É lixo a cidade toda, viu? Aí agora mato, tem rua aí que está abandonada. E essa empresa tem muito funcionário, viu? É muito funcionário essa empresa. Viu? Ela tem mais ônibus rodando para os funcionários do que as empresas de ônibus de Teresina. Viu? É um absurdo. Nós queremos mudança já, porque, meu Deus do céu, 2 anos ainda falta, ele vai terminar de destruir Teresina, parada de ônibus, a cidade. Não construiu nada que ele prometeu, ele esqueceu de tudo. Ele esquece de tudo. Eu não vejo nenhum ex-presidiário aí saindo da custódia para vir trabalhar, ajeitar buracos. É só propaganda falsa. Eu não vejo troca-troca arrumado, eu não vejo o mercado do Renascença sendo construído, está lá parado, 3 pessoas trabalhando. Então é um absurdo, viu? É um absurdo. Tchau, obrigado. Obrigado, Adriel, por sua participação aqui no Banca de Sapateiro. Que o Frank Lúcio, ele mostra, uma moto que foi roubada aqui em Teresina, pede para quem tenha informações entre em contato
com o Luciano, 869-9829-9220. E por falar em polícia e por falar em roubo, nós estávamos agora mostrando esse caso da moto roubada, que o nosso ouvinte telespectador pediu uma ajuda. Na cidade de Zedoca, no interior do Maranhão, um homem foi espancado e esfaqueado até a morte por membros de uma organização criminosa. A cabeça da vítima foi decepada e, em comemoração, chegou a ser usada em uma partida de futebol. É um caso que assustou todo o Maranhão e também o Piauí pela crueldade. Um jovem que é enteado da vítima também foi assassinado. O repórter Felipe Reis traz mais informações sobre esse caso assustador. A imagem é muito forte e revela a gravidade da violência. Após ter a casa invadida, o homem teve a cabeça decepada por integrantes de uma facção criminosa que age na cidade de Zedoca, município do interior maranhense. O assassinato repercutiu bastante na população do município de Zedoca, no Maranhão. A imprensa local ficou mobilizada e está à procura de mais informações sobre o fato. O certo é que o homem teve a cabeça decepada dentro de uma casa. A denúncia diz que integrantes de uma facção criminosa cometeram este crime. Ele teve a cabeça decepada e depois parte do corpo dele foi encontrado em um campo de futebol. Algumas pessoas disseram para a Polícia Civil que a cabeça dele foi feita de uma bola de futebol. Jogaram bola com a cabeça da vítima. Uma pessoa que teria envolvimento com este assassinato foi reconhecida e também assassinada. Esta é a informação que nós obtivemos. As outras pessoas que são suspeitas de participarem deste homicídio permanecem foragidas. As polícias militar e civil encontraram o corpo de um jovem que também teria sido assassinado por vinganças. O corpo foi encontrado entre os municípios de Zedoca e Pedra do Rosário. Algumas pessoas disseram que o homem que teve a cabeça decapitada praticou um estupro, algo que a Polícia Civil não confirmou. A cabeça ficou separada do corpo no IML, Instituto de Medicina Legal. Nesta outra imagem, temos a cabeça da vítima exposta entre duas estacas, tudo em via pública. Realmente, a gente fica até sem comentários com um caso desse tipo, que é realmente assustador. E tem mais participação popular. Vamos aqui escutar o que o Paulo diz, ele que enviou áudios para o nosso WhatsApp. Já eu agradeço, Paulo. Vamos escutar o que ele fala. Boa tarde. Sobre a alienação parental que você estava comentando agora, eu estou sofrendo alienação parental fortíssima. Meu filho mora com a mãe dele. Vou pegar só o final de semana até guarda compartilhada. E quando eu chego lá, é alienação parental fortíssima, com os mesmos sintomas que o profissional relatou ainda agora. Ele apresenta ansiedade grave, roendo muito as unhas, que chega a sangrar de tanto roer as unhas. Ele é autista, se morde, tem dificuldade de aprender a ler, a escrever, tem 10 anos, ainda não sabe ler nem escrever. Queria falar também sobre outro assunto, poluição sonora. No Conjunto Murilo Rezende, todo fim de semana, às vezes meio de semana também, tem muita zoada, impossibilitando da gente dormir. Não tem condições a noite todinha, até de manhã. Muito obrigado, Paulo, por sua participação. Ele que relatou aí um caso pessoal, de que o filho dele estaria sofrendo essa alienação parental. E muito obrigado por sua participação, Paulo. O Léo,
Ele deseja boa tarde, Léo, e questiona se é verdade que o canal do Monark no YouTube foi fechado. Sim, é verdade, Léo. A plataforma alega ter recebido denúncia em relação ao canal do Monark e, por motivos jurídicos, bloqueou o canal desse influenciador. Então, é verdade essa informação, o canal dele foi bloqueado, sim. Agora eu tenho mais um recado para você que acompanha o nosso Banca de Sapateiros. Chegou o momento de falar dele, do Arthrodex, que é o produto que chegou para lhe proporcionar melhor qualidade de vida. Para ajudar a eliminar o incômodo nas costas, o Arthrodex Trate-me vai ajudar. Você que vive sentindo atacar artrite, artrose e não sabe mais o que usar, o Arthrodex Trate-me é o primeiro colágeno com condroitina do Brasil. O Arthrodex Trate-me atua em dupla ação. Ele ajuda a melhorar os incômodos do pescoço, ombro, pulsos, dedo e ajuda a proteger todas as suas articulações. O Arthrodex Trate-me possui o composto mais completo, com colágeno tipo 2, MSM, vitamina D e vitamina K, além da condroitina. O Arthrodex Trate-me é a sua solução com maior índice de regeneração das cartilagens no corpo humano. O Arthrodex Trate-me contribui para a sua vida se tornar mais saudável e com mais movimento. Arthrodex Trate-me é o especialista das articulações. Flexibilidade para qualquer idade. Vá até uma loja mais próxima da Drogaria Globo e compre o Arthrodex por um preço especial para lhe proporcionar uma melhor qualidade de vida. Arthrodex Trate-me. Você sofre com os incômodos da artrite, da artrose, das dores nas costas e nas articulações? Te apresento o Arthrodex. Arthrodex é um suplemento composto de colágeno tipo 2, condroitina, MSM e vitaminas D e K. É um suplemento de uso constante que vai te ajudar no combate aos incômodos que as dores causam em você. Procure Arthrodex numa drogaria perto da sua casa. Arthrodex. Flexibilidade para qualquer idade. E atenção, você que nos acompanha e é beneficiário do Auxílio Brasil, os beneficiários desse programa do governo federal que estão há mais de 2 anos sem atualizar o cadastro têm até o próximo dia 11 de novembro para fazer o recadastramento para evitar a suspensão do benefício. Isso mesmo, tem só mais 3 dias. Se você está nessa situação, corre aí para atualizar, para regularizar a sua situação. O prazo que acabaria no dia 14 de outubro foi prorrogado por 30 dias pelo Ministério da Cidadania devido às filas nos postos de atendimento. Em setembro, 263 mil famílias ainda não haviam se cadastrado novamente no programa em todo o país. O recadastramento também é obrigatório para outros benefícios geridos pelo governo que tem o CAD único como porta de entrada, sendo eles benefício de prestação continuada, o BPC, destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, Vale Gás, tarifa social de energia elétrica, ID Jovem, Carteira do Idoso, Programa Casa Verde e Amarela, Programa Bolsa Verde e Amarela e outros. Para essas informações, elas devem ser atualizadas a cada 2 anos, ou seja, se o segurado fizer a atualização em 2024, será necessária fazê-la novamente. Então, fica aí a dica e o alerta. Procure aí o CRAS, o Centro de Referência mais próximo, para atualizar o CAD único. Caso você já não tenha atualizado, é possível conferir essas informações também no aplicativo do CAD único e verificar, né, se você já atualizou ou não, porque às vezes é tanta atribulação, tanta coisa no dia a dia que você acaba esquecendo se atualizou ou não o CAD único. Tem também aqui a participação, agora voltando aqui aos nossos ouvintes telespectadores, o PH Magalhães, ele comenta
que ele questiona para quem que pede socorro em relação aos arrombamentos nas casas e estabelecimentos comerciais na região do centro da cidade, porque ele diz que a população já não aguenta mais. Em menos de um mês, ele diz que já foi 2 vezes na central de flagrantes e nada foi resolvido. Então, atenção às autoridades, governo do estado, Secretaria de Segurança Pública para os arrombamentos às casas e estabelecimentos comerciais no centro de Teresina, porque a situação está grave, é o que relata aqui o PH, que é do centro de Teresina. A Dalila, ela também participa e ela novamente pede à prefeitura que tome alguma providência, pois em frente à casa dela tem um buraco, muito mato e mau cheiro e nada foi resolvido. Fica na Avenida Terezinha de Jesus da Silveira, no conjunto Parque Zequinha Freire, no bairro Vale do Gavião. Ela enviou aqui as fotos, ela disse que a capina foi feita pela prefeitura, mas o buraco continua lá, com risco de acidente, com risco de algum motociclista passar por ali, se acidentar, ou até mesmo algum idoso cair, ou alguém que vem passando, um transeunte não observar o buraco. Então fica aí mais uma vez o apelo para que seja feito o reparo nesse buraco que fica no Parque Zequinha Freire, no bairro Vale do Gavião. E agora tem mais uma dica para você que nos acompanha. O mentor dos mentores está chegando a Teresina. Nessa quinta-feira, dia 10 de novembro, o Roberto Chanchik, ele apresenta a palestra Vendas, Negócio de Campeão. O evento acontece no Teatro G3 Telecom, no Centro de Convenções de Teresina. É uma palestra valiosa para quem deseja virar a chave da sua carreira profissional e conquistar o sucesso. As inscrições estão abertas na loja da Calor Produções, no Riverside Shopping, no site ingresse.com. Roberto Chanchik, com a palestra Vendas, Negócio de Campeão. Confira mais informações no VT. Inovance apresenta. Quem você é? Essa é a primeira coisa que a gente tem que decidir. Quem que você é? Roberto Chiniachiki, autor de best-sellers, mais de 30 livros publicados, vendeu mais de 9 milhões de exemplares e impactou mais de 5 milhões de vidas em suas palestras e treinamentos. Quais são seus superpoderes? São esses superpoderes que vão transformar o mundo e que se revelam. Dia 10 de novembro, no Teatro G3 Telecom, do Centro de Convenções de Teresina. Vendas nas lojas Calor Produções e site ou app Ingresse. Para prestigiar você que mandou sua mensagem aqui para o Banca de Sapateiro, vou ouvir aqui mais 2 áudios, porque a gente está com um tempinho já curto. Vou ouvir agora o Francisco, ele que participa do Banca. Vamos escutar o que ele diz. Bom dia, Francis Teixeira. Bom dia, Francisco. Está falando aqui, é o Francisco da Vila da Guia. Francis, você sabe me dizer qual é a secretaria que a minha deputada eleita, Janaína Marques, vai assumir? Muito obrigado pelo programa. Tenha um bom dia e tudo de bom. Obrigado, Francisco, pela participação. A Janaína Marques, salvo engano, é a CETRANS, mas eu vou só confirmar bem aqui. Ela que foi anunciada ontem pelo Rafael Fonteles como nova secretária na sua gestão. Ela que era da infraestrutura e que agora passa a comandar, não é a CETRANS, é a de desenvolvimento econômico. Então, Francisco é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SDE, que a deputada eleita pelo PT, reeleita, a Janaína Marques, ela assume a partir de janeiro, é a pasta do desenvolvimento econômico, Francisco. Paulo também participa aqui do Banca, vamos escutar o que ele diz. Acabei de mandar o áudio aí, eu acho que houve um pequeno erro que eu cometi. Alienação parental, quem está sofrendo é meu filho de 10 anos e não eu.
Tá aí registrado, Paulo. Paulo disse, ele mandou um áudio anteriormente falando sobre esse caso de alienação parental que o filho dele estaria sofrendo. Obrigado, Paulo, por sua participação. Mas agora tem novidade aqui no Banca. Chegou ontem para abrilhantar ainda mais aqui o nosso programa com os parceiros do Banca de Sapateiro. O BROBLOG esse ano veio com força total. E nesse período, infelizmente, nós temos um grande aumento na reprodução de alguns insetos que se proliferam com mais facilidade. E, como medida preventiva, chame a Ecotec Pragas Urbanas, que possui uma equipe especializada e treinada para fazer a desintetização da sua casa, sítio ou apartamento. A desintetização engloba baratas, formigas, potóis, moscas, mosquito da dengue, zika e chikungunya. Desratização, desculpinização, barreira química, tratamento de carrapatos e pulgas, tratamento do mosquito palha, que é o transmissor da leishmania, que é o calazar, o tratamento em quadras de areia do bicho geográfico, dentre outras pragas urbanas, além da higienização e limpeza de caixas de água e cisternas. Isso mesmo. Então, quero uma empresa de qualidade que tenha todas as certificações, incluindo a ISO 9001, consulte a Ecotec Pragas Urbanas, localizada na rua Jornalista Helder Feitosa, número 1267, no bairro Ininga, em Teresina. Maiores informações, ligue no 86-3237 1338 ou no WhatsApp 998442056, 998442056, ou siga o nosso Instagram, @Ecotec Pragas Urbanas, Ecotec Pragas Urbanas. Ecotec Pragas Urbanas, especializada no controle das pragas infestantes. Com equipe treinada e qualificada, proporcionando segurança e respeito à saúde e ao meio ambiente. Manejo integrado de pragas com qualidade, tecnologia e profissionalismo. Ecotec Pragas Urbanas. Eficiência na sanitização de ambientes. Ecotec Pragas Urbanas. Rua Jornalista Helder Feitosa, 1267, Ininga. Ligue 3237 1338. Infelizmente, o nosso tempo já está se encerrando, já está no fim. Eu agradeço a sua participação, a sua companhia e te aguardo aqui amanhã novamente no Banca de Sapateiro a partir das 11 horas da manhã. Até mais!